Tá gravando. Cabeça. Oi, pessoal. Hoje nós estamos dando umas voltinhas aqui com o Up TSI Connect, que é o Volkswagen Up, com aquele seu motorzinho turbo esperto e algumas outras espertezas tecnológicas. Vamos lá, vem com a gente. Esqueci de passar a quinta marcha aqui. Engraçado isso. As marchas são longas. Primeira nem tanto, né? Primeira e segunda razoável. A segunda já é longa. Da terceira para cima elas são todas muito longas. Estou falando isso em comparação, por exemplo, com um Gol 1.6. O escalonamento de marchas é diferente. Por causa dessa abundância de torque, né, em baixa, eu acho que esse é um dos segredos desse carro ser tão econômico, né? Você ter essas marchas mais longas, você anda o tempo todo, se você quiser, se você for esse seu objetivo, um giro muito mais baixo do que você andaria. Estou aqui a 80 km por hora em quinta marcha, um pouco menos de 2.000 giros. E o meu computador de bordo, consumo instantâneo do computador de bordo, está dizendo que eu estou fazendo 20 como litro. Eu acredito até que seja verdade mesmo, deve ser próximo a isso. Vou dar uma pisada agora, ele vai retomado, aí o consumo foi para 6. Mas é só tirar o pé que ele volta lá para cima. Vontade nenhuma de jogar a quinta marcha, porque vontade de você ter essa faixa de giro mais alta, entre 2.500, 3.500, você fica com o carro muito esperto, não precisa mais que isso. Dá para se divertir bastante. É claro, se você chamar ele lá em cima, o motor vai gritar, vai ter a outra parte da história que também é bastante divertida. Mas você não percebe um ganho de potência tão grande quanto você teria num motor que não fosse turbinado, claro, né? E principalmente não fosse um motor de 3 cilindros. Esses motores de 3 cilindros gostam de girar, né? Eles rodam, trabalham bem em alta rotação, mas você percebe que o melhor do desempenho do motor não está lá no alto, ele está no meio. É interessante isso. Ele chega muito rápido a esse meio, porque rodam, né? Um motor que carrega menos peso, ele ganha giro mais rapidamente. Isso é uma questão de física. Imagina você correndo. Se você estiver correndo, carregando uma mochila de 10 quilos, você vai correr de um jeito. Se você tiver que correr carregando uma bolsinha de 5, você vai correr melhor. Na prática é isso. Cada cilindro, né, cada pistão de um motor, quando ele explode ali, quando ele faz a força dele, ele está carregando os outros que não estão naquele momento de explosão, estão recebendo a força. Então ele está empurrando o motor. É claro que tem inércia, o negócio já está no embalo, tudo isso. Mas na prática é isso. E no caso desse aqui, você carrega menos, né, pistões. Tem motores que tem muitos pistões, tem dois fazendo esse trabalho ao mesmo tempo, claro, evidente. Mas o Up, com ponto de exclamação e tudo, foi lançado na Europa em 2011 para ocupar o posto de carro de entrada da linha Volkswagen. Quem fez o desenho dele foi o Marco Antônio Pavone, um designer brasileiro, que hoje, promovido, é o gerente de design da Volks na Alemanha. A pretensão não era pequena, não. Ele é totalmente diferente dos outros modelos da marca, que seguem mais ou menos uma linha. E a ideia é que ele se transformasse em um ícone popular, como foi o Fusca. O Up chegou aqui no Brasil em 2014. Aqui, em comparação com a versão vendida no Velho Mundo, o modelinho ganhou mais 6,5 cm no comprimento, 64 litros de espaço a mais no porta-malas e perdeu uma tampa de vidro na traseira. Lá na Europa ela é só de vidro, aqui ela é fabricada em chapa de aço.
No começo, a gente podia escolher entre opções de 2 ou 4 portas e uma variedade razoável de versões diferentes, sempre com motor de 3 cilindros, aspirado ou turbo. Aos poucos, porém, a linha foi sendo enxugada e hoje só tem 3 versões na loja. A de entrada é a MPI, que tem um motor aspirado de 82 cavalos. E as outras duas são a Connect, que nós estamos mostrando aqui nesse vídeo, e a Extreme, essas duas últimas com um motor turbo de até 150 cavalos. E já faz um tempo só com 4 portas. É fato que o Up nunca chegou a ser um fenômeno de vendas aqui no Brasil. Nem chegou perto dos feitos do bisavô dele, o Fusca. E parte da explicação para isso pode estar no seu preço, que começa em quase 50 mil. Para ter uma ideia, os concorrentes diretos dele, o Ford Ka, Fiat Mobi, o Renault Kwid, oferecem versões pelo menos 5 mil reais mais baratas que essa mais barata do Up. Informalmente, a Volkswagen justifica essa diferença de preço dizendo que tem a ver com os materiais e a qualidade de construção do Up, que tem nota máxima nos testes de colisão do Latin NCAP. Pode ser. De qualquer modo, desde o seu lançamento, o Up já ultrapassou a marca de 300 mil unidades produzidas em Taubaté, lá na fábrica. O que num mercado tão disputado como o nosso, não é pouco não. Uma das vantagens de você ter um carro pequenininho no trânsito, não é tão pequenininho assim não, né? Não é um micro carro, mas é um carro compacto. É a facilidade que você tem para passar entre os carros, né? Você negociar esse posicionamento entre os carros. E esse aqui ainda fica um pouco mais bem colocado nessa história, porque você tem esse arranque, né? Essa disposição dele que é... Vou sair aqui na frente. E é bom de curva. É bom de curva. Curva de baixo aqui em alta velocidade colou bem. Cheguei ao limite dele. Ele cantou, fez uma cantoriazinha, né? Mas dentro do que é controlável, né? Se fazer ele parar de cantar é só tirar o pé do acelerador. Baixinha velocidade. Essa versão Connect foi lançada em 2017 como série especial. E esse exemplar que você está vendo aqui nos vídeos é dessa primeira safra. Esse ano, porém, 2019, a Connect acabou sendo incorporada definitivamente à linha como uma versão permanente. E a verdadeira cereja do bolo está aqui, ó. Essa joiazinha aqui que é esse motor 1.0, 999 centímetros cúbicos de capacidade, com uma turbininha que gera aí uns 104 cavalos, cento e poucos cavalinhos, com esse peso desse carro, que são uns 900 e poucos quilos, e esse tamanho, essa configuração, essa suspensão, essa direção, acaba virando um carrinho muito divertido de dirigir, muito bacana mesmo. Vocês podem ver que ele está encaixadinho aqui nesse cofre, não tem muito mais espaço aqui para outras coisas não. Quando os engenheiros e designers pensaram no Up, a encomenda era de um carro compacto ou subcompacto, né, de entrada, para, um casal sem filhos e que num dia ou outro pudesse dar carona para os amigos na volta de uma festa e só. Então, tanto que na Europa ele é mais curto do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil ele é alguns centímetros mais comprido. Aqui no Brasil se pressupõe que uma família jovem, pequena, iniciante, sei lá, no começo da vida, compre um carro compacto para levar até 4 pessoas, 5 pessoas eventualmente. Desde que essas pessoas que vão atrás sejam crianças, né, cá entre nós. E para isso esse carro foi levemente adaptado, então ele tem até encosto de cabeça aqui nesse banco central, tem um cinto de segurança subabdominal, não tem de 3 pontos, né, ele é quase que um quebra-galho isso aqui. Mas o espaço aqui atrás até que é razoável, principalmente no segmento dele. Se for comparar com os outros concorrentes dele, ele é no mínimo equivalente, ou às vezes até um pouquinho maior. Então
legal, assim. O banco é durinho, é muito simples, né? Uma viagem mais longa, um adulto aqui vai sofrer. Agora, para um trajeto curto na cidade, uma coisa assim, uma carona mesmo, tranquilo. E para criança também, tem espaço à vontade. Dá para você prender as cadeirinhas aqui tranquilamente. Bom, como eu comentei, essa versão Connect é a intermediária da linha. De série, ela vem com ar-condicionado, direção elétrica, computador de bordo, chave e canivete com controle remoto, travas e vidros elétricos, retrovisores com ajuste elétrico, suporte para smartphone no painel, volante multifuncional, iluminação ambiente e faróis de neblina. E a conectividade que dá o nome à versão vem de um sistema de som chamado Composition Phone, que tem conexão Bluetooth e leitura de dados através de uma porta USB. Na prática, você coloca o seu smartphone ali no painel e usa ele como se fosse a multimídia do carro. Funciona até direitinho. Muito bem, senhores. Estou indo devolver aqui o nosso Up TSI Connect, Move Connect. E eu sempre digo isso, que eu fico triste na hora de devolver os carros e tal. Esse aqui particularmente mais triste. Eu gostei muito desse carro, achei ele muito divertido. É um carro que eu confesso que eu teria, pelo tamanho, pequenininho, ótimo para usar na cidade. Viajei com ele com 4 pessoas e bagagem. Pessoas que não levam muita tralha, é claro. Viajamos bem, ele anda bastante bem pro tamaninho dele tudo e o tamanho do motor, principalmente, é um motor de 3 cilindros 1.0 e bebe pouquíssimo, bem legal, assim, um carro muito bacaninha. E devolvê-lo é triste por causa disso, porque é um carro legal de se ter até. Bom, outros virão, outros carros até mais legais. Coisas que me assustam nesse carro aqui. Bom, para começar, o preço. O preço me assusta um pouco. Quase 53 mil por esse carro aqui. Mais que ele seja turbo. Ele não tem nenhuma central de mídia, ele é Connect porque ele tem um meio caminho entre a multimídia e o não nada, né? A conectividade, ele faz o seu celular, na verdade, trabalha como boa parte do que faria a multimídia. É legal, é fácil de usar. Por exemplo, eu prendi agora a câmera, onde vocês estão me vendo aí, que está gravando a minha imagem, a minha voz, está presa num acessório que vem com o carro, que é feito para prender o celular. É legal. Mas se você não for usar uma câmera portátil no seu carro e preferir, em vez de celular, usar uma central de multimídia, você não vai poder, não nessa versão do carro, né? Com 52 mil reais, eu acho que já podia vir uma central de multimídia um pouquinho mais sofisticada. Ele é bem simples, né? Porque o Up, ele era o carro de entrada, né, da Volkswagen. Agora ele foi promovido em preço e alguns acessórios. Realmente ele ganhou um banhozinho de loja, ele recebeu um Up. Mas eu acho que ainda é pouco em relação ao que se pretende dele, né? Ele deveria ser o carro de entrada, eu acho. Esse é um maravilhoso carro de entrada. E não o segundo ou terceiro na escala de preço da marca, que é o que está acontecendo. Tem potência, torque à vontade para você dirigir. O trânsito é ótimo. É bom mesmo. Você não se sente vendido, sabe, em situação nenhuma. Você percebe que você pode fazer, você está bem em qualquer situação de trânsito urbano. Você está bem mesmo. Aqui, ó. Você precisa de um pouquinho mais de força. Ele pula na frente, dá uma pulada. Ele não é nada suave, né? As reações não são suaves, o ruído não é suave. Se você dirigir ele o tempo todo em baixas rotações, você não vai escutar o motor. Até porque esse motor não é muito barulhento, ele vibra muito, mas em termos de ruído, você não escuta muita coisa dentro da cabine. É uma coisa interessante. Você sente a vibração, mas não tem tanto ruído. Mas as respostas são imediatas, assim. Tem um pequeno gapzinho do turbo, né? Sempre tem isso. Os turbos eles não são instantâneos. Você tem um pequeno
períodos de aceleração, mas são frações de segundo, olha só. Você pisa e dá um pinote. E é muito gostoso isso. Para quem gosta de dirigir, acaba sendo gostoso. E mesmo para quem não curte particularmente esse tipo de coisa, o recurso que ele te dá no trânsito os recursos, né? Particularmente esse recurso de você sair, você ter um ganho, uma aceleração rápida, isso é muito bom. Não que você vai sair tirando racha, apostando corrida com ninguém, mas tem determinadas situações de trânsito, você poder sair rápido, você dar um pulo, aumenta a segurança, te dá, enfim. Tem muita gente barbeira por aí, sair de perto às vezes é fundamental, sair de perto rapidinho dessa gente. Vamos ser sinceros. Sabe aquela coisa, aquele arquétipo, aquele estereótipo do alemão que a gente tem, que é um bom engenheiro, que faz as coisas todas pensando no uso? Nem sempre são as mais bonitas, podia ser uma coisa um pouco mais sofisticada, ter um pouco mais de fantasia, sei lá, né? E não tem, mas tudo funciona perfeitamente bem. Pelo menos, olha, passei aqui 10 dias com esse carro, 425 quilômetros pelas minhas contas aqui. Eu vou andar um pouquinho até devolver. Não encontrei nada que não funcionasse muito bem. Até a bengalinha que segura o capô do carro aberta, que é pequenininha, você olha para ela, tem um aspecto meio frágilzinha. Quando você vai ver, ela encaixa perfeitamente, ela tem lá é ótimo, até isso funciona bem. Eu estou dando um exemplo completamente boboca, mas é só para dar amplitude da coisa. E isso inclui, é claro, bancos. Os bancos não tem muita regulagem, mas você consegue encontrar uma posição bacana para dirigir, confortável. Eles são finos, né? Ele é um banco inteiríssimo, o encosto de cabeça é junto com o corpo do banco. E se você olhar de lado, ele é mais fino do que o normal. Ele é fino para ocupar menos espaço, sobrar um pouquinho mais espaço para os passageiros, para as pernas dos passageiros que vão atrás, é claro, né? Mas isso não significa que ele seja ruim. Ele é muito simples, mas ele é bom. Eu dirigi durante mais de 2 horas seguidas, fiquei bem, não tive problema. O câmbio dele é justinho, aquele câmbio bacana, plec. Quem gosta de dirigir, não erra uma marcha. Canta pneu que é uma beleza. Freio, ele freia bem, tem até ABS, tudo com ABS, ainda bem, não foi acionado nenhuma vez na minha mão aqui, pelo menos não senti ele agindo, não peguei nenhum lugar escorregadinho, nem dei nenhuma freada muito brusca. Direção é até mais pesadinha do que essas direções elétricas dos carros dos menores, dos carros mais leves. Mas achei ela pesadinha, mas no bom sentido também, isso mantém o carro mais na mão. Acho que se ela fosse muito mais leve do que isso, do jeito que o próprio carro é leve, isso talvez tornasse o carro mais instável, mais perigoso mesmo, menos seguro. Isolamento acústico, você escuta o motor? Escuta. Você andando na estrada em velocidade de 100, 110 por hora, como eu andei, você escuta o ar passando na carroceria. Escuta, mas menos do que muitos outros carros que tem por aí, mais caro, mais sofisticado. Esse aqui é muito bem forradinho. Mas estabilidade é boa, é legal, bem legal mesmo, bacaninho. Você sente segurança com ele, um carro que te deixa confiante. E tem um tamanho ótimo, essa coisa dele ser quase que um tijolinho retinho, não tem nenhuma saliência lateral, não tem aqueles desenhos, aqueles cortes que se faz nas latarias hoje em dia para aumentar a resistência do aço e tal, poder aliviar, ele não tem nada disso, ele é todo retinho. Parece até um desenho mais antigo, apesar de não ter, você não sente, não percebe ele como um modelo ultrapassado, ele é até bem recente, mas ele tem um estilo que se usava mais antigamente. É limpo, bem alemãozinho mesmo, bem quase Bauhaus. E isso, na hora de você andar no trânsito, acaba sendo bom, porque o carro termina exatamente onde você acha que ele termina, ele não tem protuberância, o capô é curtíssimo, o porta-malas, né, ele é hatch, mas ele é um hatch plano, a tampa é reta mesmo, termina onde o vidro termina. Tudo isso
isso são coisas que simplificam a vida, facilitam a direção. Vocês estão ouvindo barulho aqui agora? Estou passando por uma rua com paralelepípedos. Passa um pouco mais realmente de vibração para a cabine, ele é durinho. A suspensão é durinha. A suspensão é durinha, mas o pneu não é tão baixo, o perfil que está equipando essa versão aqui, esse modelo. Então, no conjunto geral, na soma, ele fica confortável, não é um carro duro. Um banco, soma banco, pneu, suspensão, esse conjunto todo torna um rodado carro confortável. Não é duro como seria um carro mais barato. Sei lá, me lembro sempre do Fusca. Esse carro aqui é o bisneto, tataraneto, sei lá, descendente do Fusca. É o carro popular da Volkswagen na Alemanha. E foi projetado para isso. E me lembro o Fusca em diversos aspectos. Acho que isso daria só um episódio, um vídeo só falando sobre o que o Up me lembra o Fusca. Principalmente aquele outro Up que não é turbo. Turbo é fácil. O turbo não lembra nada o Fusca, porque ele anda muito, o Fusca não anda quase nada. Mas, bom, gente, acho que falei. Já estou dentro da concessionária, tristinho, estou parando o carro, estou tristinho mesmo de devolver. Ficaria com ele mais uns dias, daria mais uns passeiozinhos por aí. Beleza, foi bom enquanto durou.